Bom dia a todos. É um prazer tê-los todos aqui para essa conversa informal, na verdade, né? Nós vamos fazer um debate aqui entre os nossos convidados, com vocês. A intenção também é registrar esse debate, esse momento, não é? Para fins de divulgação posterior, junto à Editora Fórum, a quem eu já gostaria de agradecer tanto o convite para organizar e coordenar, não é, essa fala, juntamente com colegas, né, que são pessoas também que atuam muito na área, né, do nosso tema aqui, que é o direito administrativo do investimento. Nós já vamos explicar qual é a nossa intenção, nosso escopo de debate. Então eu gostaria de agradecer à Editora Fórum pelo convite, especialmente ao Dr. Luiz Cláudio, né, toda a sua equipe, a Ludmila, que sempre nos atende tão bem, né? Gostaria de agradecer também a toda a equipe do meu escritório, né, o Dr. Danilo Leal Montes, o Dr. Mário Dorna, o Dr. Carlos de Sico, a doutora Silvia de Salvo, a Marisa, enfim, todos também que acabaram apoiando o nosso evento. Um agradecimento especialíssimo aqui aos participantes desse debate, né? Eu não vou apresentá-los, eu vou pedir depois que cada um se apresente, certo? Eu acho que é melhor, porque aí o portfólio, né, que é grande de todos eles, né, fica mais especificado, né, especializado. Então, aqui à minha esquerda está o Dr. Gustavo Fernandes de Andrade, você, essa área de especialização, enfim, especialista em arbitragem, investimentos, escritório do Sérgio Bermudes, lá do Rio de Janeiro, né, atuação, a sua sede do Rio de Janeiro. Depois o Dr. Gustavo pode citar um pouquinho mais a sua formação, a sua atuação. À minha direita está o Dr. Paulo Osternack Amaral, né, que é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, processo civil, atua na banca do professor Marcelo Justin Filho, lá de Curitiba. E à direita do Dr. Paulo está o Dr. Fábio Alves Moura, não é? Que também é advogado aqui de São Paulo e que atua especificamente na formalização de contratos, não é? Vinculados a construções, infraestrutura, não é? Investimento. Depois ele pode explicitar um pouco mais a sua atuação. Bom, aqui é uma espécie de... é uma conversa, né, mais informal, como eu disse, então eu só vou lançar o tema, deixar um pouco mais claro a temática, em verdade, e alguma problemática, ou seja, o que a gente pode extrair, enfim, né, o que estaria inserido, na verdade, nessa temática maior do direito administrativo do investimento, não é? Onde nós colocamos como subtítulo as relações entre empresas, Estado e terceiro setor. Ontem, na verdade já há algum tempo, mas ontem foi divulgado que na terça-feira que vem a presidenta Dilma vai lançar um novo pacote, um grande pacote de concessões, né, de infraestrutura. Era para essa divulgação ocorrer nessa semana, mas ainda é necessário fazer alguns ajustes. Essas concessões dizem respeito sobretudo a ferrovias, né, rodovias. Então há um muito expressivo volume de dinheiro público, né, que vai ser objeto então de aplicação, né, para fins, né, de construção de infraestrutura. Essas concessões vão envolver, obviamente, também investimentos de origem privada, né? Nós estamos falando em valores muito vultosos. É claro que há um cenário todo ainda envolvendo a OPAC, né, já na sua segunda fase. Então há um ponto importante que todos nós sabemos, que o interesse pela infraestrutura, porque a necessidade já existe, né, há muito tempo, mas o interesse pela infraestrutura vem crescendo muito no país. Então há necessidade de se criar um ambiente de atração de investimentos públicos, privados, nacionais, internacionais, financiamento de organismos multilaterais também, não é? Que seja um ambiente seguro, um ambiente pautado pela estabilidade das relações, um ambiente pautado pela confiança, né? Pela sinergia e pela confiança entre os atores, né?
E esse é um ponto importante, porque independentemente de se tratar de obras públicas ou obras privadas, infraestrutura, né, pública ou de obras privadas, esta estabilidade, esta segurança, esta confiança, né, entre os atores é essencial. Né? Quando nós falamos em direito administrativo do investimento, nós estamos aqui mencionando o que o direito tem, né, como função contemporânea, o que ele deve fazer. Não é só uma questão de legislação, mas de regulação, né, de reforço das instituições, por exemplo, agências reguladoras, que são os players, né, que têm uma atuação mais forte, né, nessa área. O que deve ser feito, quais são os ajustes, aperfeiçoamento, no sentido de ser conferido, né, estabilidade, segurança e confiança, né, não ao investidor, como o Dr. Gustavo sempre menciona, mas ao investimento. E mais, tratando-se de investimento em infraestrutura pública, né, ou vamos chamar assim, de estruturas, né, privadas, quando esse investimento é realizado, né, e a aplicação desses recursos públicos, privados, enfim, né, nessas obras, por si só, esta temática já envolve um interesse público, no sentido de se promover o desenvolvimento, né, porque haverá um uso, haverá uma finalidade, haverá uma função para essa infraestrutura. Talvez a estrutura pública, a infraestrutura pública fique mais clara, né, mas também a privada, né, também é um direito da iniciativa privada de se desenvolver sem sustos. Né? Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, né, que me ocorreu agora no privado. Né? Acho que todos vêm acompanhando esse imbróglio que está acontecendo entre a Prefeitura de São Paulo e os shoppings. Não é? Até na semana passada, eu fui convidado pela Folha de São Paulo a escrever um pequeno texto analisando justamente essa disputa, não é, que acabou acontecendo entre a Prefeitura e os shoppings, na questão que vem levando até a iminência de fechamento, né, de alguns shoppings, em virtude de algumas irregularidades que estariam sendo cometidas por eles frente ao projeto original, né, ausência de autorização para eventuais e já realizadas mudanças ou modificações do projeto e assim por diante. Então, o que ocorre? O que não se espera, se há irregularidades, ou se há alguma dificuldade, vamos dizer assim, né, que envolva a relação público-privada, o que não se espera é que isso acabe gerando um litígio e que, sobretudo, deixe o investidor, né, a população refém, né, de uma situação que não se sabe o que pode acontecer. Principalmente quando o investimento já foi realizado. Estamos falando de shoppings. Né? Estamos falando de lazeres, estamos falando, né? Mas vamos colocar isso numa outra ponta, né? E aí onde o interesse público está mais evidenciado, que é no âmbito da infraestrutura pública, né? Das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos. Não vamos esquecer também que esse tema do investimento é importante, porque esses eventos esportivos, né, que se avizinham aqui, vão ser realizados no país, a Copa do Mundo, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, também nos colocam na berlinda, no sentido de as perguntas são colocadas não somente por quem vai investir diretamente, ou deseja investir diretamente nessas, o investidor nacional, vamos colocar assim, né, mais ambientado com a legislação e a cultura da administração pública brasileira, mas o investidor internacional, os organismos multilaterais de financiamento, né, ou seja, as perguntas, há um ambiente jurídico, normativo, regulatório, que confira suficiente segurança, estabilidade, né, confiança nas relações que são iniciadas ou previamente até ao investimento para o bom desenvolvimento, né, dos contratos e geração dessa infraestrutura ou dessas obras privadas. Por exemplo, aqui nós vamos ouvir então, né, os nossos convidados a respeito dessas e outras problemáticas, mas qual o papel da administração pública brasileira, no caso, né, para conferir maior estabilidade, segurança, né, e atuação
no sentido de gerar confiança, né, agregar valor, né, a essas infraestruturas, a esse relacionamento de investimento. Então fala-se hoje muito em boa administração. A administração brasileira deve ser uma boa administração. O que significa essa boa administração? Quer dizer, então se existe uma boa administração, há uma má administração. O que nós temos? É uma boa administração? É uma má administração? Não é nenhuma nem outra? Nós estamos no meio do caminho? Quer dizer, será que a administração pública ela se coloca ainda acima da lei? Será que ela ainda tem um corte autoritário? Será que ela ainda leva a imposição da sua vontade? Né? Por exemplo, mesmo depois de um contrato firmado, vamos pensar numa parceria público-privada, onde a essência é a sinergia, né, entre o público e o privado, não só de investimentos, né, mas a sinergia de ação especificamente, né, e que deve ser realizada com confiança. Quer dizer, será que a administração pública, quando o Estado brasileiro, quando ele se compromete, nós podemos levar esse compromisso, né, com um sentido forte? Efetivamente, quando ele se compromete, ele está falando a verdade? Né? Ou ele pode vir a desrespeitar esse contrato, né, de uma forma abusiva, autoritária? Né? Então, o papel do Poder Judiciário na garantia, né, desses contratos, na estabilidade desses contratos, por exemplo, né, dos direitos dos contratantes, o papel da arbitragem hoje para a resolução, né, dos conflitos, né, envolvendo essa espécie de contratos, né, que são custosos, complexos, né, que muitas vezes não envolvem somente duas partes, né, nós temos que esquecer essa bilateralidade, esquecer não digo, mas a multilateralidade dos contratos hoje passa a ser até uma premissa. Então, será que o próprio Poder Judiciário está preparado a enfrentar essas situações, esses litígios? Seria a arbitragem, né, um instituto, e o juízo arbitral, uma instituição, né, vinculada, claro, à jurisdição também, mas mais capacitada, vocacionada talvez para a resolução desses litígios oriundos desses contratos, dessas relações? Então, tudo isso tem a ver com uma maior especialização do direito administrativo. Nesse sentido que nós falamos aqui em direito administrativo do investimento, né? Determinada legislação, determinados institutos, determinadas posturas, a regulação, sobretudo, vem se especializando em torno desses investimentos, sobretudo para conferir, como eu disse aqui, maior segurança, estabilidade e confiança entre os atores dessas relações. Então, saber se há um déficit atual do ordenamento jurídico, da atuação da administração pública, das instituições, não é? Da própria iniciativa privada, né? Qual é o papel, por exemplo, da sociedade brasileira nesse contexto? E aí a gente não pode excluir o terceiro setor, também as organizações da sociedade civil desse contexto. Vamos esquecer dos hospitais, que hoje são muitos hospitais são geridos por entidades do terceiro setor, sociais, né, do tipo organização social, ONGs em geral. Então, assim, há um contexto todo relacional que também, entre empresa, Estado e sociedade, que também está nesse cenário de debate, né? Então, são alguns temas, enfim, não é, que nós podemos discutir. Aqui há outros também elencados, e na sequência, então, nós podemos colocar em evidência mais outros temas. Nós vamos iniciar, então, o nosso debate. Eu gostaria também que vocês ficassem muito à vontade para nos interromper a qualquer momento, né, para que a gente possa isso vai auxiliar muito o nosso debate, né, para que a gente possa trazer algumas questões, talvez algumas soluções já para alguma problemática. Não é? Então, uma conversa, né? Eu vou passar agora a palavra, então, ao nosso colega Gustavo Fernandes de Andrade, e que vai, enfim, conferir aqui, vai expressar, né, algumas impressões a respeito da temática e conversar conosco nessa manhã. Obrigado, Gustavo. Bom dia. Eu primeiro agradecer o convite do professor Gustavo Justino, da Editora Fórum, para participar desse debate.
um assunto que ainda aqui no Brasil é uma coisa, mesmo para aqueles dedicados ao direito já há algum tempo, sobre o que tem alguns aqui pretendentes a fazer a faculdade de direito no futuro. É ótimo ver que tem interesse, né, de gente que ainda sequer entrou na faculdade, mas já está preocupada e interessada em saber o que se passa, né, no Brasil. Isso é fundamental para a democracia e para o direito. Então, aqui na linha aquilo que o Gustavo iniciou, eu gostaria, na verdade, de tocar assim, nos 3 pilares que eu entendo que vão ajudar a formar aquilo que nós estamos começando a chamar do direito administrativo do investimento. Primeiro, falar um pouquinho do que a gente está falando, o que a gente quer dizer quando a gente está se referindo a investimento, né? Se você pega rapidamente a história, a evolução das nações mais desenvolvidas, você vê que há uma correlação direta entre poupança privada e crescimento em infraestrutura. Então, vou dar apenas um exemplo. A Inglaterra certamente é um país, um dos países onde a malha ferroviária é das mais extensas e das mais eficientes do mundo. Isso se deve essencialmente porque ali no início do século XIX havia uma acumulação de riqueza privada e que podia ser colocada em infraestrutura em benefício do país. E isso foi feito. Ou seja, as grandes ferrovias inglesas foram feitas com capital privado sobre a regulação, sobre o controle do Estado. Uma forma muito embrionária do que hoje a gente chama de PPP. O Brasil hoje passa por um processo similar, ou seja, basta olhar o Brasil, rodar o Brasil, para ver que tudo ainda está por ser feito, né? O Brasil não é Rio, São Paulo, Curitiba, longe disso. Existem estradas a serem feitas, hospitais, a infraestrutura, saneamento, escolas, tudo está a ser feito. E, obviamente, que os recursos do Estado são e devem ser limitados. Então, não há como se pensar no desenvolvimento do Estado, forte, equânime, justo, sem a participação da iniciativa privada. E essa participação da iniciativa privada, obviamente, ela não pode se dar no modelo tradicional do direito administrativo, no modelo hierárquico, no modelo fundado nas razões de Estado, no modelo fundado na vontade do príncipe. É óbvio que isso foi isso que aconteceu na história, não é assim que a infraestrutura se desenvolve nos Estados Unidos, não é assim que a infraestrutura se desenvolve na Europa, e não vai ser assim que isso vai acontecer. Aqueles que já têm uma certa curiosidade no direito, por exemplo, no direito civil, já viram aí nos últimos 10 anos o que se costumou chamar de a constitucionalização do direito civil, que nada mais é do que deixar de ver o direito civil, principalmente o contrato, como um fenômeno de interesses contrapostos, mas como um fenômeno de interesses concorrentes e de cooperação, ou seja, a cooperação é essencial para o atingimento da finalidade comum do contrato, não como um mecanismo de obtenção de vantagens contrapostas. A mesma coisa ocorre no direito administrativo. O direito administrativo hoje moderno é um direito administrativo fundado naquilo que o Sr. Gustavo tinha chamado de administração contratual. E é isso. A administração contratual é a administração que começa gradativamente a abandonar certas formalidades verticalizadas no sentido de obtenção de resultados de forma de cooperação. Essa é uma ideia, em termos muito genéricos que a gente está tratando aqui. Muito bem. E, então, se a participação do particular, na verdade, quando falamos particular, todos nós aqui, porque quando uma empresa está investindo, nós que somos os consumidores dessa empresa, nós estamos gerando os recursos que essa empresa vai utilizar, que vai gerar infraestrutura, que depois será utilizada por nós novamente. Bom, o que esse investidor espera para realizar esse investimento? Essa relação que ele vai ter com a administração, que ele sabe que é longa, muitas vezes variável, instável e sujeita a problemas de toda a ordem, jurídicos, políticos, de toda a ordem. O que ele espera? E aí é que eu chamo dos 3 pilares dessa disciplina.
Primeiro, a transparência, ou seja, é preciso compreender no que vai se investir, quais são as regras do jogo e o que ocorre, naquilo que eu chamo, o que ocorre nos dias de chuva. Porque quando tudo está bom, é fácil, né? No dia que tem um problema é que as dificuldades surgem. Então, transparência, que é uma coisa geral da sociedade brasileira hoje. A sociedade brasileira hoje postula pela transparência. Você tem aí recentemente a legislação que é o do acesso às informações, que chegou no Brasil com muito atraso, por exemplo, em relação à legislação americana, o Freedom of Information Act, e hoje você tem uma legislação que procura dar amplo acesso às informações relacionadas diretamente ao Estado. O segundo é segurança jurídica, ou seja, um conceito que é constitucional, que é aberto, ele não é uma regra fechada, mas que significa isso, ou seja, é preciso ter uma certa estabilidade das relações, estabilidade do marco regulatório, para que o investidor avalie se o risco vale a pena. Todo investimento implica riscos e ninguém está aqui propondo um sistema onde o investidor vai deixar de ter risco. Onde com você estabelece um sistema que o investidor não tem risco, esse é um sistema que não é favorável ao Estado, não é favorável ao progresso. O risco, quase como um conceito darwiniano, é inerente a uma atividade onde você vai selecionar aqueles mais qualificados e que vão se estabelecer e vão permanecer. E o terceiro pilar, aí já deixando uma brecha aí para o Paulo para seguir na linha, que é aquele que eu chamo de neutralidade. Ou seja, o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, mas principalmente estrangeiro, ele entende que vai haver disputas, ele está disposto a ter os litígios apreciados, mas ele prefere, como condição do seu investimento, que esse litígio seja apreciado por um órgão neutro. Ou seja, ele prefere que esse litígio esteja sendo solucionado por um órgão que não esteja diretamente relacionado ao Estado, que naquele caso vai ser o seu contratante. No investimento estrangeiro isso é muito evidente, porque o investidor italiano, americano, japonês, ele não quer ter uma disputa na vara de fazenda pública, ele prefere ter uma arbitragem, ainda que no Brasil, ainda que sujeito a direito brasileiro, isso não há problema, mas ele prefere. E o que a gente tem visto aqui, mesmo o investidor brasileiro, muito provavelmente por outras razões, mas também há uma tendência, a preferência por um mecanismo dissociado, de certa forma, do Estado, embora sujeito ao controle das cortes locais para verificação da legitimidade e da legalidade. Então, quando a gente está falando aqui do direito administrativo do investimento, essa ideia ainda embrionária de como é que nós aqui, do direito administrativo, do processo civil, do contencioso de modo geral, como a gente pode contribuir para criar um conjunto de regras e de princípios que auxiliem nisso. Porque atualmente qual alternativa você tem? No plano de investimento internacional você tem tratados de investimento que protegem o investidor. Então, por exemplo, no caso do Brasil na Bolívia, os ativos do Brasil na Bolívia foram estatizados pelo governo da Bolívia. A Petrobras tinha feito investimento por uma empresa na Holanda. E a Holanda tinha um tratado de proteção de investimento com a Bolívia. Em tese, era possível fazer uma arbitragem no investimento para proteger. Mas o que se discute atualmente no âmbito das arbitragens de investimento é: será que esse tratado de investimento leva em consideração o igual peso à necessidade de proteger o investimento, mas também o interesse do Estado em promover certos valores e fazer certas escolhas que são necessárias para o atingimento de certos objetivos? E aí começa a se desenvolver um conceito que se chama da boa governança administrativa, ou seja, esses tratados de investimento, além de serem apenas instrumentos de proteção do investimento em si, o conceito já vai perdendo espaço, mas também como instrumentos de desenvolvimento de princípios, e aí vem todos os princípios de segurança, de confiança, de transparência, ou seja, o investidor também não pode investir no país e tentar não cumprir com a legislação trabalhista e ter práticas ambientais reprováveis, enfim.
tem que ter uma contraprestação além do que a mera preocupação com o ingresso com fundos de capitais. E aí que eu acho que a arbitragem, tanto lá como aqui, pode ter alguma contribuição a dar. E aí, nesse ponto, eu passo para o Paulo para prosseguir daí. Só para alguns pontos importantes que foram trazidos aqui pelo Gustavo Fernandes, nós estamos falando de investimento, né? Vamos falar um pouco de números, né? Então, quais são os números específicos que a gente está falando? Com base em informações do BNDES, né, do próprio Ministério do Planejamento, para os anos de 2011 a 2014, só o governo federal ele pretende investir mais de 380 bilhões de reais em infraestrutura. A referência da iniciativa privada também nos investimentos de infraestrutura é de 3 trilhões e 100 bilhões de reais. Então nós não estamos falando, né? E mais, o Banco Mundial ele ao menos estipula como uma referência em termos de investimento, né, 3% para os países, de 3% do PIB. Né? Então, a taxa, né, de investimento deve ser de pelo menos 3% do PIB em infraestrutura. Então, nós estamos falando de valores muito vultosos. Nós estamos falando de geração de infraestrutura pública. Nós estamos falando da prestação de serviços à população. Nós estamos falando de resultados que devem ser resultados positivos, no sentido não só do crescimento econômico, mas do desenvolvimento do país. Então não é só uma questão de crescimento, pujança, vamos dizer assim, de índole econômico-financeira, mas de desenvolvimento. Então esses números são números bastante expressivos, eles tendem a crescer. Então é um ponto importante só, uma referência que a gente tem que ter. Uma outra coisa importante da fala do Gustavo foi também de que o direito administrativo, no caso, ele vai muito além das fronteiras nacionais. Então essa também é uma temática nova, porque até a Constituição de 88, a preocupação do direito administrativo, do administrativista, do jurista, ou do juspublicista, como a gente diz, aquele o profissional do direito que tem como foco principal dos seus estudos o direito administrativo, era muito a realidade nacional, muito endógena até. Seria assim, o foco estaria na administração pública. O foco hoje continua a estar na administração pública, na sua estrutura, porque isso é uma obrigação do Estado. A administração existe para quê? A administração pública existe para a sua organização, o seu funcionamento, está voltado à população. É para gerar o quê? O bem-estar da população, desenvolvimento daquela sociedade. Não é para beneficiar a autoridade, políticos e assim por diante. Então a gente tem que caminhar muito nessa compreensão do que é a administração pública no país. Certamente as suas fronteiras não são mais nacionais, A sua preocupação hoje, além de estar preocupada então, a administração com a sua estrutura, com o seu funcionamento, com os seus funcionários, ela deve estar preocupada com a sociedade. Agora, com os investimentos. E como atrair investimentos, sobretudo nacionais, claro, da iniciativa privada, mas também internacionais. Então, hoje nós falamos em direito administrativo global. Onde esse direito administrativo do investimento tem um cenário assim, onde ele está inserido. E o diálogo entre a estrutura normativa regulatória nacional e essas estruturas normativas e regulatórias internacionais é cotidiano. Ambas essas esferas, elas se digamos, incentivam, elas se relacionam, elas se estimulam. Esse semestre, por exemplo, essa temática é nova também do direito administrativo global. Eu leciono juntamente com a professora Michele Raton Sanches, que é professora de Direito Internacional da FGV, da Escola de Direito aqui de São Paulo. Nós vamos lecionar juntos a disciplina de Direito Administrativo Global, lá na GV. Então são temas muito novos, onde o investimento está inserido, também inserido, não só, mas também inserido. Nesse sentido, então, antes de passar a palavra para o Paulo, para falar da arbitragem, eu acho que é importante a gente ouvir aqui,
não é? O doutor Fábio Alves Moura, a sua contribuição, só peço que ele se apresente também, não é? Aqui para todos, a respeito da formatação desses contratos, não é? De infraestrutura, o posicionamento, a conduta do investidor, o que ele espera, sobretudo, por exemplo, né, num contrato de parceria público-privada, numa concessão, qual é a expectativa que ele tem, como esses contratos são feitos hoje, né, essa formatação contemporânea dos contratos, né, de infraestrutura, enfim, o que nós poderíamos aqui debater a respeito do que vem ocorrendo em termos